Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de Direito das Coisas, onde hoje, então, nós vamos trabalhar com o conteúdo de propriedades temporárias. Esse conteúdo, no Código Civil, ele está localizado nos artigos 1359 até o artigo 1368b, certo? Quando a gente fala, então, em propriedades temporárias, nós temos que entender que esse conteúdo ele envolve tudo aquilo que, de certa forma, no momento em que houve a aquisição daquela propriedade, no momento em que foi estabelecido, seja por uma compra e venda, seja através de uma disposição testamentária, em todas essas situações, existe a previsão de uma cláusula que vai estabelecer a resolução daquela propriedade, certo? Ou mesmo quando a gente estiver diante de uma situação de uma contratação de um empréstimo em que é transferida a propriedade de um bem como forma de garantia. Então, quando a gente fala em propriedades temporárias, são efetivamente propriedades que, em razão de alguma circunstância ou em razão de alguma previsão contratual, elas irão se resolver. Mas por que essa propriedade se resolve? O que significa dizer, então, que esta propriedade se resolve? Essa caneta aqui não está funcionando. Significa dizer, meus amores, que, embora a propriedade esteja no nome do Joãozinho, diante da ocorrência de alguma circunstância, do implemento de uma determinada condição, ou do implemento do termo previsto no instrumento aquisitivo, aquela propriedade do Joãozinho resolve-se, ou seja, deixa de ser dele, certo? Então, vejam, quando nós falamos em propriedades temporárias, nós temos alguns exemplos, tá? Nós temos aí a propriedade resolúvel, que está, então, no Código Civil, nos artigos 1359 a 1360. E nós temos também a propriedade fiduciária, que estará, então, no Código Civil, no artigo 1361 até o 1368b. Só ver se vocês estão enxergando essa caneta. Só vou ajustar aqui a caneta, pessoal. Pronto, agora sim. Então, 1361 a 1368b. Essas são as disposições acerca da propriedade fiduciária. E nós temos mais um exemplo de propriedade temporária, que está no artigo 1951
aí lá nas disposições de sucessões, que é a situação do fideicomisso, ou, se vocês preferirem, a propriedade fideicomissária, que então está no artigo 1951 ao artigo 1960. Todas essas, então, são formas, são exemplos que nós temos de propriedades que nós chamamos de propriedades temporárias, porque elas pertencerão a um determinado indivíduo durante um certo tempo, até que se implemente alguma condição ou que ocorra o termo, enfim. Então, essas são as situações de propriedades temporárias, algumas propriedades temporárias que nós temos dentro da nossa legislação. E nós vamos trabalhar especificamente, então, em razão das previsões do Código Civil dentro do direito das coisas e do nosso conteúdo, a propriedade resolúvel e a alienação, a propriedade fiduciária que deriva da alienação fiduciária em garantia. E falaremos também da propriedade fideicomissária, porque é um conteúdo que geralmente não se consegue abordar dentro do direito sucessório com esse enfoque com relação à forma de propriedade, certo? Muito bem. Então, vamos começar aí pela questão da propriedade resolúvel. O que nos dispõe, então, o artigo 1359. Diz assim: resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário em cujo favor se opera a resolução pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. 1360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa em seu valor. Muito bem. Essas duas disposições acerca da propriedade resolúvel, elas não nos dão grande subsídio de conteúdo capaz de nos permitir entender a que estas disposições se referem. Mas quando a gente traz um exemplo concreto, isso se torna mais palpável, certo? Então, olhem só. Vamos imaginar que, e isso na prática acontece muito, tá? Que eu vá vender uma das minhas éguas, tá? Para o Joãozinho, tá? E que essa venda ela seja feita de forma parcelada, certo? Então, o que eu vou celebrar com o Joãozinho? Eu vou celebrar um contrato de compra e venda com o Joãozinho, com pagamento parcelado, e eu vou colocar nas disposições contratuais a chamada reserva de domínio. Então, a gente chama de venda com reserva de domínio. Nesse caso, até o pagamento da última parcela acordada, a propriedade ela é resolúvel. Por quê? Porque, muito embora eu tenha entregue a coisa, né, já que se trata de uma coisa móvel, eu tenho entregue o animal para o comprador, que nós tenhamos pactuado por escrito
a celebração da compra e venda, quando eu coloco a reserva de domínio, significa dizer que se não houver o pagamento total do preço, eu posso reaver a coisa que está na posse de terceiro. Então, vamos imaginar que o Joãozinho eram 50 parcelas, o Joãozinho pagou as 10 primeiras e não pagou as demais parcelas. Eu posso, então, buscar este animal de volta em razão da celebração que fiz com ele de uma compra e venda com reserva de domínio que estabelece uma propriedade para o Joãozinho que é resolúvel, tá? Uma propriedade que se resolve em razão do inadimplemento. Então, por força do inadimplemento, eu posso buscar, né, essa propriedade de volta. Logicamente que eu vou ter que adotar todas as medidas necessárias. Eu vou ter que primeiro notificá-lo, né, para que ele efetue o pagamento, colocando ele em mora, então. Então, a gente pode fazer uma notificação extrajudicial, colocando o Joãozinho em mora. O Joãozinho não pagou mesmo depois da notificação. Então, eu busco a resolução dessa propriedade, que, logicamente, dada a circunstância do negócio, terá que se dar de forma judicial. Tá? Um outro exemplo de propriedade que também é resolúvel. Tá? Quando a gente celebra um contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda. Tá? Então, vamos imaginar que eu vendi eu estou precisando de dinheiro. Tá? Eu preciso de dinheiro e eu preciso vender um apartamento que eu tenho. E aí eu vendo este apartamento para o Joãozinho, mas eu coloco lá no contrato, na escritura que eu fiz com o Joãozinho, que eu me reservo o direito de recomprar aquele bem dentro de um prazo máximo de 3 anos. Devolvendo, logicamente, para o Joãozinho o valor que ele pagou e mais despesas. Então, nós vamos lá na escritura de compra e venda pactuar que é uma compra e venda com cláusula de retrovenda. Nesse caso, dentro desse período que é de até 3 anos, né, as disposições acerca de compra e venda, de retrovenda, de reserva de domínio, estão todas lá dentro da parte de direito dos contratos. Especificamente, a retrovenda está lá no 504, 505 e seguintes do Código Civil. Tá? Então, eu posso pactuar com o Joãozinho que eu vendo a ele o apartamento, mas que eu fico com o direito de recomprar esse apartamento pelo mesmo valor, com acréscimo de X%, dentro do prazo de 3 anos. Então, eu posso buscar, dentro desse prazo, recomprar o bem do Joãozinho. E se eu, portanto, assim, dentro desse período de 3 anos estabelecido na nossa escritura pública, a propriedade do Joãozinho, quanto àquele apartamento, é uma propriedade considerada resolúvel. Por quê? Porque dentro desse prazo eu tenho o direito de buscar de volta essa propriedade. Novamente, pagando ao Joãozinho, indenizando o Joãozinho e tudo mais. Tranquilo? Sereno? Muito bem, então, quando a gente fala dessas propriedades resolúveis, né, a gente precisa voltar lá no 1359 e 1360 para entender que essa resolução ela pode acontecer ou por um termo, no caso da retrovenda é um termo, é um prazo, é um tempo de até 3 anos, ou por um implemento de uma determinada condição. Tá? Por exemplo, dou o imóvel X para fulano
até que colhe grau no curso de ensino superior, devendo posteriormente, enfim, estabelecer qualquer situação lá na disposição que vincule ao implemento de uma condição. Nesse sentido, enquanto forma também de propriedade resolúvel, se enquadra a disposição fideicomissária, lá da substituição testamentária. Por quê? Porque, na verdade, o que é isso? Quando o Joãozinho, lá no seu testamento, ele dispõe que ele indica o A, o B, o C como seu herdeiro, ele tem a faculdade de prever também no testamento que, caso o herdeiro a quem ele pretende transmitir a sua herança não queira ou não possa receber a herança, ele pode trazer um substituto, certo? A grande maioria dos testamentos traz essas formas de substituição que nós chamamos de substituição simples. Mas existe uma forma de substituição testamentária que nós chamamos de substituição fideicomissária, que então está prevista lá no 1951 a 1960. E de que forma vai acontecer essa situação do fideicomisso? Porque aqui, nessa disposição, nós teremos, com absoluta certeza, uma situação de propriedade resolúvel. Então, vejam, vou esboçar um exemplo aqui no quadro. Deixa eu só ver se vocês estão enxergando. Sim. Então, o João, o nosso testador, tá? Ele coloca lá no seu testamento que ele deixa o bem X para o Paulo, tá? Para o Paulo, que é a figura do fiduciário, e que, em razão da morte do Paulo, ou a certo tempo, ou sob certa condição, então vejam, pela morte, a certo tempo, ou sob certa condição, que aquele imóvel X se transmita para uma outra pessoa que, neste caso, em razão da previsão que nós temos no Código Civil de 2002, tem que ser uma pessoa ainda não concebida. Então, vamos imaginar que o Paulo não tenha filhos, certo? E aí, então, o Joãozinho coloca lá que esse bem X que ele testou para o Paulo, depois, vamos especificar bem, tá? Que em razão da morte, então, pode ser em razão da morte, a certo tempo ou sob certa condição. Mas nós vamos colocar aqui, então, que em razão da morte do Paulo, este bem X será transferido para o filho do Paulo, que primeiro concluir a graduação, tá? Esse vai ser o nosso exemplo aí. Então, essa é a disposição testamentária que consta lá no testamento do Joãozinho. Deixa o imóvel X para Paulo, sendo que, em razão da morte de Paulo, este bem X deverá ser transmitido ao primeiro filho do Paulo que tiver concluído a graduação. Essa é a disposição testamentária. Muito bem. Aí o Joãozinho morre, tá? Então, vamos lá. Morre. João, o que nós vamos fazer a partir do momento em que nós tivermos a morte do João? Nós vamos fazer o inventário
e a partilha dos bens do João. Neste caso, o restante aqui não nos interessa. Nos interessa esse testamento. Em razão do inventário e partilha por falecimento do João, o Paulo recebe a propriedade do bem X. Tá? Então, o Paulo vai receber a propriedade do bem X. Imediatamente feito o testamento, ou melhor, feito o inventário e a partilha de bens, registrado o formal de partilha, transmite a propriedade para o Paulo, certo? Só que lá no registro de imóveis, lá na matrícula do imóvel X, vamos imaginar a matrícula 1, 2, 3, 4, vai constar lá no legado recebido, no registro do legado recebido pelo Paulo, que aquela propriedade do Paulo ela é resolúvel. Por quê? Porque trata-se de uma cláusula de fideicomisso estabelecida no testamento que determina que quando Paulo morrer, aquele bem deve ser entregue para o filho dele, para o primeiro filho dele que concluir a graduação. Ou seja, quando morre o João, a gente faz o inventário do João, certo? Partilha os bens e transmite para o Paulo. Registra em nome do Paulo e o Paulo é proprietário. Só que o Paulo tem uma propriedade que nós chamamos de uma propriedade fiduciária, que é uma propriedade temporária. Por que é uma propriedade temporária? Porque quando Paulo morrer, em razão da disposição testamentária, aquela propriedade dele se resolve e não haverá a transmissão daquele bem X para os herdeiros do Paulo. Então, vamos imaginar que lá no momento em que o Paulo morreu, nós tínhamos... ele tinha 3 filhos, o A, o B e o C. E o C já tinha concluído a graduação, mas o A e o B não. Então, naquele momento, não vai transmitir o bem X para os 3 herdeiros, como ocorre com o restante da herança. Vai resolver a propriedade do Paulo em razão da morte. Então, é apenas um registro da resolução da propriedade e vai transmitir a propriedade, então, para aquele primeiro filho do Paulo que tiver colado o grau. Então, o que eles terão que comprovar? Qual é o filho do Paulo que primeiro concluiu a graduação, certo? Então, tem que fazer essa prova para demonstrar, usando esse exemplo, né, quem é que vai receber, certo? Então, essa é a ideia da propriedade temporária. Ela prevê disposições, uma condição, um termo, né, alguma circunstância que resolve a propriedade. Ela deixa de ser daquela pessoa. Tá? Falando sobre essa questão do fideicomisso, eu tive uma situação no escritório de fideicomisso anterior ao Código de 2002, né, feita conforme a redação do Código de 1916. E, naquela época, permitia o Código que a pessoa a ser beneficiada enquanto fideicomissário já fosse, inclusive, viva. Tá? Hoje, o que a nossa disposição prevê? Que a pessoa ela não pode estar viva no momento da abertura da sucessão, no momento da morte do João. Porque se a pessoa estiver viva, ali, naquele momento, a propriedade, quando morrer o João, vamos dizer que o João morreu e que o Paulo já tinha um filho e esse filho já tinha colado o grau. Então, nesse caso, transmite para esse filho do Paulo a propriedade, mas o Paulo fica até a morte dele com o usufruto
daquele bem. Então, é uma forma também de propriedade resolúvel. Tá? Por quê? Porque ele vai transformar, então, o fideicomisso num usufruto em razão da previsão legal. Mas, enfim, eu estava dizendo que nessa situação que eu tenho no escritório, ela foi anterior, né, ao Código de 2002 e permitia, então, que o fideicomissário, aquele a ser beneficiado, já fosse vivo. Então, dizia lá a testadora, a dona Maria, que ela deixava o bem X para o João e que, se o João falecesse sem descendentes e solteiro, que aquele bem X passaria para o neto Paulinho da testadora. Tá? Então, o que aconteceu? Quando do falecimento do João, faleceu a dona Maria, foi feito o inventário, foi feita a partilha de bens, registrou o bem no nome do Joãozinho, tá? Que era a quem a testadora pretendia ter por herdeiro, tá? Com aquela cláusula de fideicomisso no registro. E aí, quando morreu o Joãozinho morreu na condição de solteiro e sem descendentes. E nesse caso específico, então, o neto Paulinho da testadora buscou a resolução daquela propriedade. Tá? Por quê? Porque havia lá no testamento da dona Maria uma cláusula de resolução daquela propriedade fideicomissária. Certo? Bom, é importante dizer que, como qualquer direito real, a propriedade resolúvel, a propriedade fideicomissária, precisa estar devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. É isso que vai garantir a oponibilidade, os efeitos perante terceiros. Né? Então, a cláusula tem que estar devidamente registrada. Tá? Bom, aí eu coloquei no material de vocês, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Coloquei lá, ó, se a resolução da propriedade se deu por fato superveniente, que é o que prevê o 1360, no caso da doação com encargo, havendo descumprimento do encargo, é possível a resolução da doação pela ingratidão. Tá? Então, se a resolução se deu por fato superveniente e tiver havido a alienação da propriedade, o donatário tiver alienado o doador, antigo proprietário, não poderá se valer da reivindicação contra o terceiro adquirente, mas poderá se utilizar da ação contra o ingrato para reembolso do valor do bem. Então, o que seria esse exemplo aqui? O João doa o bem X para o Paulo, ficando o Paulo com o encargo de cuidar do João até a morte. Bom, essa é a doação, então uma doação com encargo. O Paulo tem o dever de cumprir esse encargo, que é cuidar do João. Vamos imaginar que o João esteja doente e que o Paulo não esteja cuidando. Então, o Paulo descumpre o encargo. Vejam. Até vou dar voltar aqui só para a imagem, tá? Gente, olhem só. Muitas vezes, quando acontece uma situação como essa, a gente pensa que seria uma anulação, uma invalidação da doação feita. E, na realidade, não é, tá? Por quê? Porque a gente sempre tem que ter em mente aquela escala ou escada pontiana que a gente estudou lá na parte geral do direito civil. Então, são os degraus da existência, da validade e da eficácia. Tá?
no degrau da existência são os requisitos mínimos de partes, manifestação de vontade, objeto e forma que precisam estar presentes. No plano da validade, estes requisitos precisam estar qualificados. Então, eu tenho que ter partes capazes e legitimadas, vontade livre de boa-fé, objeto possível, determinado, lícito, né? Possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não proibida pela lei. Se tudo isso estiver ok, eu subo mais um degrau, que é o plano da eficácia. Quando, então, poderá produzir efeitos imediatos o negócio ou estar atrelado aos chamados elementos acidentais, que é o caso desta doação. Os elementos acidentais são a condição, o termo e o encargo, lembram? Então, aqui nesse exemplo de doação, a doação ela foi feita, então ela é existente, ela cumpriu com todos os requisitos qualificados, ela é válida, e ela produz efeitos imediatos, porém ela está subordinado a um elemento acidental, que é o encargo. E, neste caso, o descumprimento do encargo gera uma situação de uma propriedade que é resolúvel. Por quê? Porque permite que o doador, no caso, o João, vou voltar a projetar aqui para vocês, então, que o João ele pode buscar o quê? O que ele vai buscar aí em razão da ingratidão? A resolução da doação em razão da ingratidão, o descumprimento do encargo. Tá? Então, essa é a situação que vai permitir, é mais um exemplo de uma propriedade que é resolúvel e que ocorre em razão de um fato superveniente, não previsto na disposição. Se a gente pensar na retrovenda, está previsto, na reserva de domínio está previsto, na propriedade fideicomissária está previsto, mas na doação, como subordina a produção de efeitos a um elemento acidental, se esse encargo, no caso, for descumprido, permite que se busque, então, a resolução daquela propriedade em face do descumprimento do encargo. Certo? Tranquilo? Sereno? Uma pausa, então, para apagar o quadro. Bom, dando sequência, então, a gente vai agora falar de outra propriedade temporária, que é a propriedade fiduciária. Tá? Então, o artigo 1361, ele traz o conceito de propriedade fiduciária, dizendo o seguinte: considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel, infungível, que o devedor, com o escopo de garantia, transfere ao credor. Então, primeira questão que nós temos que considerar aqui. Tá? Muito embora o 1361 fale em coisa móvel, propriedade fiduciária pode ser tanto de bem móvel ou como também de bem imóvel. Esta propriedade fiduciária, ela está vinculada a uma forma de garantia, porque diz lá que o devedor transfere ao credor com escopo de garantia. Então, sempre quando nós falarmos de propriedade fiduciária, existirá em paralelo uma relação de crédito. Tá? Então, vamos usar assim:
um empréstimo, um financiamento, enfim, como vocês quiserem chamar. Tá? E em razão de existir esse empréstimo, nós teremos as figuras do credor e do devedor, certo? Bom, para que o devedor garanta o pagamento do empréstimo que lhe foi feito, ele vai, junto com o contrato celebrado, celebrar uma alienação fiduciária em garantia. Tá? Esta alienação fiduciária em garantia é que vai resolver é o que vai implicar na resolução da propriedade, melhor dizendo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O nosso devedor vai ter o nome de devedor fiduciante. Tá? Fiduciante. E o nosso credor será o fiduciário. Por que é importante a gente conhecer essas expressões? Porque na sequência das disposições do Código Civil, a gente terá o uso dessas expressões fiduciante e fiduciário. Então, fiduciante é o devedor, aquele que tomou um empréstimo e que transferiu a propriedade de um bem móvel ou imóvel para o fiduciário. Então, o que é esta propriedade fiduciária? Em razão de uma garantia de um empréstimo, o devedor fiduciante transfere a propriedade de um bem móvel ou imóvel, tá? Ao credor fiduciário. Então, por exemplo, eu vou lá no banco, eu quero comprar um carro, eu faço um empréstimo, um financiamento, e o banco diz o seguinte: eu financio o teu veículo, mas tu vai me aliená-lo fiduciariamente em garantia. Então, vejam, a propriedade do veículo é do credor. O credor é o proprietário. O credor passa a ter a propriedade do bem. E o devedor vai ficar com a posse do bem. Por quê? Porque o que é transmitido é tão somente a propriedade como uma forma de garantia, mas a posse, o bem, segue nas mãos do devedor. Ele não sai das mãos do devedor. Tá? E aí, claro, no momento em que a dívida for quitada, então, o devedor pagou, cabe ao credor devolver a propriedade ao devedor. Então, quitou, o credor devolve a propriedade, certo? Apenas a propriedade, porque a posse o devedor já tinha, o bem não está nas mãos do credor, certo?
E aí vocês vão perguntar assim, tá, prof, mas caso o devedor não pague, o que vai acontecer? O credor, ele pode ficar com a coisa em pagamento da dívida? Não. Tá? Por quê? Porque o 1364, ele prevê o seguinte: vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender judicial ou extrajudicialmente a coisa a terceiros e aplicar o preço no pagamento do seu crédito e das despesas de cobrança e entregar o saldo, se houver, ao devedor. E aí o 1365 vai prever a vedação do chamado pacto comissório. Então, diz assim, é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário. Quem é o proprietário fiduciário? O credor. Tá? Então, é nula a cláusula que autoriza o credor a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Então, não pode o credor simplesmente, eu vou ficar com a coisa e aí a dívida está quitada. Não, o credor tem que levar a alienação judicial ou extrajudicial, paga o valor que lhe é devido e, se houver remanescente, devolve para o devedor. Tá? Tá, mas se ele vendeu a coisa e foi insuficiente para pagar o valor da dívida acrescida dos juros, das despesas de cobrança, etc. e tal. Então, vende o valor, o credor abate do valor da dívida, tá? E o devedor segue obrigado pelo restante, mas agora não há mais uma garantia do pagamento daquela dívida. Vai ser apenas uma obrigação pessoal entre o devedor e o credor, certo? Bom, aí, gente, nós temos, na sequência das disposições acerca da propriedade fiduciária, disposições que dizem que as demais formas, né, de propriedade fiduciária, elas estão dispostas em lei. E nós temos duas principais leis que tratam da propriedade fiduciária, da alienação fiduciária em garantia, que são o Decreto-Lei 911 de 1969 e a Lei 9514 de 97. Essas duas leis, elas vão estabelecer a alienação fiduciária de bens móveis. Então, vai trazer todo o procedimento, como é que funciona para quitação, para devolver a propriedade com a quitação, havendo inadimplemento, qual é o procedimento que deve ser adotado. E também a 9514 vai trazer essas mesmas disposições de procedimento, o que deve ser observado, o que tem que constar no título de alienação fiduciária com relação a bens imóveis. Tá? Bom, aí, gente, na OAB, nós já tivemos questão envolvendo justamente a Lei 9514, tá? Uma questão de segunda fase que estabelecia todo aquele procedimento com relação a havendo inadimplemento, colocar, então, em mora o devedor através de uma notificação, tá? Consolida a propriedade nas mãos do credor, aí o credor, então, tem que levar a alienação judicial para poder
se reaver do valor, devolvendo ao devedor o saldo. Então, vai estar tudo ali nas disposições do artigo 22 e seguintes da Lei 9514, esse procedimento com relação à alienação fiduciária, como faz no procedimento do registro a devolução da propriedade para o devedor fiduciário, certo? Aliás, devedor fiduciante, credor fiduciário. Mas tem um detalhe bastante importante com relação à alienação fiduciária, que é a diferença entre a alienação fiduciária, principalmente a alienação fiduciária de bens imóveis, e a hipoteca de bens imóveis. Porque a hipoteca também é um direito real de garantia, né? Só que qual é a diferença? Na hipoteca, não existe a transmissão da propriedade por parte do devedor para o credor. Apenas lá no instrumento onde é celebrado o contrato de empréstimo, o devedor oferta em garantia um determinado bem, mas aquele bem segue na propriedade do devedor e na posse do devedor. Mas ele garante a dívida que ele tomou, o empréstimo que ele fez lá com o credor, certo? Na alienação fiduciária é diferente. Por quê? Porque é um contrato acessório ao de empréstimo, onde há a transferência da propriedade das mãos do devedor para as mãos do credor. Tá? Então, transfere a propriedade do devedor para o credor até que seja quitado a dívida, quitado todos os valores das prestações a que se comprometeu. E aí sim, com a quitação, o credor devolve a propriedade para o devedor, certo? Tranquilo? Então, essas, pessoal, são as disposições aí que a gente precisava trabalhar com relação à propriedade temporária. Conteúdo, então, da nossa aula de hoje.